Agora, em um novo dia, leitura diária. Certo, gente, voltamos então com a nossa programação Novo Dia, aqui na sua melhor rádio do Brasil, a sua rádio Ondas de Paz, Renascer HT. Agora são exatamente 8 horas e 32 minutos e está na hora do nosso quadro Leitura Diária. Hoje, no nosso Leitura Diária, nós vamos dar continuidade, no capítulo 20 do livro de Atos, onde nós estamos destrinchando, na última semana, na sexta-feira, nós ficamos até o versículo 21, Nós fizemos a leitura do versículo 17 e até o versículo 21. Então hoje nós estaremos dando continuidade no capítulo 20, Agora nos versículos 22 e 25 é o nosso leitura diária dessa quarta-feira. Para você que nesse momento nos acompanha, eu convido você para que juntos possamos abrir os nossos corações para receber a palavra do nosso Senhor, para aprendermos juntos e vermos o que o nosso Deus tem a nos dizer a respeito da sua palavra. Então vamos juntos, tá na hora do nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira e eu convido você para que juntos possamos aprender com o nosso Deus através da sua palavra. Então vem comigo que tá na hora do Leitura Diária. Agora, em um novo dia, leitura diária. E no nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira, hoje, dia 8 de maio, para você que nesse momento nos acompanha, a nossa leitura é do versículo 22 e nós iremos até o versículo 25. O texto bíblico ele continua, falando sobre a despedida de Paulo aos anciões de Efésio. O versículo 22 ele diz: agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Louvado seja Deus. Então, queridos, até aqui, até o versículo 25 é a nossa leitura dessa quarta-feira. E olha só, hoje Paulo ele nos apresenta essas duas situações, como eu disse na última sexta-feira. Esses últimos versículos, a partir do 17 até o versículo 38, que finaliza o capítulo, até o versículo 38, se não me engano, isso, ele vai até o 38. Então Paulo fala a respeito a sua despedida dos anciões de Efésio. E nessa despedida de Paulo, ele trata alguns assuntos, que é o que nós estamos abordando. O primeiro assunto é o comportamento de Paulo entre os irmãos, entre os efésios, do período que ele esteve lá. Então ele esclarece tudo o que ele viveu, todo o seu comportamento durante todos os 3 anos praticamente que Paulo ficou ali na cidade de Efésio. E ele aborda esse assunto, esclarecendo o seu comportamento e qual deveria ser o comportamento deles agora, uma vez que provavelmente Paulo declara aqui
no finalzinho, no versículo 25, que agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, ou seja, passei tanto tempo, né, pregando o reino, pregando sobre o reino, verá novamente a minha face. Então, provavelmente Paulo não iria, ou os Efésios, o povo de Efésios não iria mais se encontrar com Paulo. Paulo estava se despedindo, ali seria a última visita. Provavelmente agora Paulo só iria se conectar com ele através de cartas, através de mensagens, mas isso a gente vai ver mais para frente. Porém, até aqui Paulo declara que esse é a última vez que eles estariam vendo Paulo. Então Paulo começa no versículo 17 até o 21, que nós vimos na sexta-feira. Paulo se apresenta. Olha, vocês foram testemunhas. Ele começa a explicar tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou. Paulo ele chama os presbíteros da igreja de Efésio, e aí nos versículos do 18 até o 21, ele testifica para os presbíteros tudo o que ele passou. Ele diz que vocês são testemunhos. Os próprios irmãos viram tudo que Paulo viveu, todo o sofrimento, toda a perseguição, desde o primeiro dia em que Paulo botou os pés na cidade de Efésio. Então Paulo explica, e ele começa a falar sobre o seu comportamento. É um dos temas que ele aborda. Ele aborda o tema do seu comportamento, tudo que ele viveu, toda a humilhação, servindo também a Deus com humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas provações dos judeus. Paulo diz que eles são testemunhas de que Paulo não deixou de pregar um dia sequer, de todos esses 3 anos que Paulo passou em Efésios, sobre aquilo que era importante, sobre aquilo que era necessário que eles pudessem aprender. Então Paulo pregou 3 anos, todos os dias, de porta em porta, de casa em casa, de forma pública, para todos lá em Efésios. Então Paulo tinha a convicção e a certeza de que tudo que ele ensinou, nenhum dia que Paulo passou lá foi pregando revelação de CPF, foi pregando, entregando chave de carro, como o pessoal diz aí nos dias de hoje, entregando chave de apartamento, entregando chave de casa, entregando chave de carro. Não, Paulo passou 3 anos doutrinando a igreja de Efésios, doutrinando os irmãos, sermão, expondo, mostrando a palavra de Deus, expondo a palavra, exortando de forma pública, de casa em casa. Foi esse o ensinamento que Paulo pregou na cidade de Efésios. Ele diz: eu testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam. Aí é o motivo da pregação. Aqui foi o assunto, aqui foi a pregação de Paulo. No versículo 21 ele diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então tá aqui a pregação de Paulo. Paulo pregando para o povo de Efésios, foi essa a pregação. Não foi 2 tipos de mensagem, não foi mensagens isoladas. Para gregos foi esse tipo de mensagem, para judeus foi essa outra mensagem, porque eram povos diferentes. Não. Todos eles receberam a mesma mensagem. E que mensagem foi essa? Foi exatamente essa: arrependimento a Deus e fé em nosso Senhor Jesus. E agora no versículo 22, ele se apresenta dizendo: agora compelido pelo Espírito estou indo para Jerusalém. E aqui a gente cai por terra as situações que nós apresentamos, né? Qual seria o motivo de Paulo querer ir tanto para Jerusalém? Qual era o motivo de ele querer tanto passar a festa do Pentecoste, né? Antes da comemoração de Pentecostes lá em Jerusalém. Então tá aqui
a explicação. A gente supôs que Paulo poderia estar indo por conta de que ele era um judeu praticante e todos os judeus se reuniam em toda a parte do mundo em Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Não foi essa foi só uma suposição também. Colocamos a suposição de que Paulo poderia estar levando as ofertas, né, recolhidas por onde ele passou pela cidade. Então os gentios, com desejo de ajudar a igreja, com desejo de ajudar os irmãos da igreja em Jerusalém, por conta de uma grande fome, de uma profecia, né, que foi levantada lá no capítulo 11 que nós lemos. Então Paulo estaria com essa oferta, né, com essa grande quantidade de oferta, então ele teria que levar novamente para Jerusalém. Ou levantamos a suposição que ele poderia estar sendo direcionado pelo Espírito, como nós já vimos nos textos passados, que Paulo era muito direcionado pelo Espírito. Foram cidades que Paulo queria pregar, mas o Espírito impediu que Paulo pregasse lá e direcionou ele para outra cidade. Então Paulo era direcionado muitas das vezes pelo Espírito. E aqui mais uma vez Paulo começa dizendo que ele está compelido, ou seja, forçado, ou seja, direcionado pelo Espírito para ir para Jerusalém, sem saber o que irá me acontecer ali. Então a gente percebe que talvez Paulo não quisesse ir para Jerusalém, ou seja, Paulo em si carnal, vamos dizer assim, a carne dele estava dizendo não vai para Jerusalém, e os próprios lá em Efésios poderiam dizer: não, Paulo, não vai, porque lá você vai sofrer. E Paulo já sabia, porque ele está dizendo: estou indo agora, compelido pelo Espírito, indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. E aí ele diz no 23: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. Então perceba aqui uma luta, queridos, entre a carne e o Espírito. Essa mesma luta nós passamos todos os dias. O desejo da carne de não fazer a vontade de Deus, o desejo da carne de não ir para fazer as obras de Deus, o desejo da carne de não fazer aquilo que o Espírito está dizendo. O Espírito está compelindo Paulo: vai para Efésio. O Espírito está revelando: lá tu vai sofrer, lá vai ter prisões, lá vai ter sofrimentos que te esperam. O Espírito está dizendo: vai para Jerusalém, mas a carne está dizendo: não vai, porque lá tu vai sofrer, lá tu vai ser preso, lá tem sofrimentos que te aguardam. Então olha só, essa guerra que existe entre a carne e o Espírito. E é isso, queridos, que Paulo está nos ensinando nesse momento, para que a gente possa lutar contra esse desejo carnal, contra essa vontade da carne. A carne queria ficar com os irmãos ali, estava tudo bem em Efésio, mas o Espírito estava direcionando Paulo para Jerusalém e revelou que lá haveria perseguição, ali haveria prisões. Paulo declara que qual é o motivo que ele está indo para Jerusalém. Paulo está sendo obrigado, forçado pelo Espírito Santo. Talvez Paulo não quisesse ir, mas o Espírito estava direcionando para que ele fosse para Jerusalém. E aqui começa a despedida de Paulo para os anciões de Efésio. O versículo 23 ele diz, o versículo 24: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só o exemplo, queridos, de um homem de Deus, o exemplo que a gente aprende de como é ser verdadeiramente um homem de Deus. Paulo explica, louvado seja Deus, que ele não se importa com o que vai acontecer com ele mesmo. Paulo está claramente dizendo que ele não se importa.
E apesar de não saber o que vai acontecer com ele, como o Espírito revela que vai ter prisão, vai ter sofrimento, mas ele não sabe que tipo de prisão, que tipo de sofrimento é esse que ele vai passar pela cidade de Jerusalém. Mas ele diz que, para mim, em outras palavras, Paulo está dizendo, para mim, não estou nem aí para mim mesmo. O que é importante é que eu exerça perfeitamente, de forma perfeita, aquilo que é o propósito de Deus para mim, aquilo que o Senhor Jesus me chamou. Ele diz: eu não me importo comigo mesmo, nem considero a minha vida. Se eu morrer, Paulo está dizendo aqui, a minha vida não tem valor nenhum. Se eu morrer, para mim tanto faz. O que importa é que se eu morrer, mas que eu possa cumprir a corrida e terminar e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Então não me importa se eu apanhar, não me importa se eu sofrer, não me importa se eu sou preso, não me importa para mim se essa carne aqui sofrer. O que importa é que ele pudesse terminar o ministério, a corrida que o Senhor Jesus tinha confiado a ele, completar o ministério que o Senhor Jesus confiou a ele. Então Paulo deixa bem claro que ele não se importa com o que vai acontecer com ele. Ele não se importa com as coisas que irão acontecer com ele. O seu prazer está em completar ou em concluir aquilo que o próprio Senhor Jesus chamou ele para fazer. E é isso que nós devemos tomar para nós, queridos. O amor de servir a Deus. A nossa vida, ela não tem de valor nenhum, queridos, se nós não pudermos completar aquilo que o próprio Senhor Jesus, ele nos chamou para fazer. Deus, ele nos tirou desse mundo. Deus não nos separou, nos santificou para que a gente pudesse ficar de brincadeira, não, queridos. Deus, ele não nos chamou para que a gente pudesse ficar de braços cruzados. Deus não está permitindo que a gente esteja vivo aqui nessa terra para ficarmos vegetando. Não, Deus que quer que a gente cumpra aquilo que é o propósito dele para nossas vidas, o ministério que Deus escolheu para mim e para você. É isso que ele quer que a gente exerça. Ele quer que a gente cumpra aquilo que ele nos chamou para fazer. Eu não sei qual é o ministério que você exerce, eu não sei qual é o propósito, a vontade de Deus, mas eu sei que existe uma função para todos nós, que é levar o evangelho, levar a palavra de Deus. Agora, de qual forma? Eu não sei como é que você faz. Eu não sei se é através do louvor, eu não sei se é através da gentileza, eu não sei se é através da pregação, eu não sei se é através da evangelização, eu não sei se é através da frente de uma obra. Eu não sei se é cuidando de vidas que você leva a palavra de Deus. Eu não sei como é que você que nesse momento está nos ouvindo, como é que é o ministério que você exerce, mas a nossa vida, queridos, não importa mais para nós. Não importa mais a nossa vida. Ela não importa mais. Nós não vivemos mais para nos agradar. Nós vivemos agora para agradar a Jesus, a Cristo, a Deus. E é isso que Paulo está nos ensinando. Para mim, eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente cumprir e terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. É isso que nós somos chamados, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos exercer, queridos, essa função. Vamos deixar isso claro na nossa mente, que nós temos um trabalho para fazer. Nós temos uma missão para cumprir. Nós temos um ministério para completar. Que ministério é esse? O ministério que Jesus nos confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus.
O tempo dos apóstolos já passaram. Agora é a nossa hora. Nós estamos aprendendo com o que eles fizeram. Nós estamos vendo o que eles fizeram. Agora é a nossa hora. É o nosso momento de fazer. Nós somos os escolhidos para esse ministério, para esse evangelho da graça de Deus. A gente precisa se levantar. A nossa vida, ela não tem mais valor se nós não completarmos a nossa corrida. Se a gente não completar e não terminar a corrida. E se a gente não completar o ministério que o Senhor Jesus ele nos confiou. E aí ele finaliza o versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo diz: eu estou me despedindo de vocês. A partir de hoje vocês não irão me ver mais. A partir de hoje vocês não irão mais ver a minha face. E aí a gente supõe, será que Paulo vai morrer? Ou será que Paulo não vai mais colocar os pés em Éfeso? A direção do Espírito Santo é para outros países, para outras regiões. E Paulo não vai mais passar por Éfeso. Isso a gente vai descobrir daqui em diante nos próximos versículos, nos próximos capítulos. Será que Paulo vai morrer agora? Ou será que Paulo não vai mais colocar os pés na província da Ásia, onde ele passou 3 anos pregando o Evangelho da graça de Deus? Queridos, esse é o nosso quadro Leitura Diária dessa quarta-feira. Esse foi o ensinamento em que a palavra de Deus nos traz. O momento é esse. O momento é nosso. Nós somos os pregadores do Evangelho dessa era, desse tempo. E Paulo nos ensina que a nossa vida não existe mais. A nossa vida, ela não é mais importante. O que importa agora é cumprir o nosso ministério conforme a vontade do nosso Senhor Deus, daquilo que Ele nos chamou para pregar o Evangelho da graça de Deus. Amém, queridos? Esse é o nosso quadro Leitura Diária.